Olá, bem-vindos a mais uma conversa. A fonte que temos hoje na mesa se chama My One and Only. E olha, que montanha-russa. Totalmente. A gente começa com o que parece ser uma crise de saúde, uma doença mágica misteriosa, e quando você pisca, está no meio de uma conspiração política com segredos de, sei lá, 5.000 anos. E um romance predestinado que muda todas as regras do jogo. Exatamente. Pois é uma história que se desdobra basicamente em dois palcos principais. De um lado, Storm Keep, que é a capital das bruxas, cheia de política, de tradição. Certo. Do outro, Noctem Falls, uma cidade de vampiros que está literalmente doente. E o nosso objetivo aqui é ir além da superfície, sabe? Sim. A gente vai ver como essa doença é só a ponta de um iceberg gigantesco, escondendo conflitos que vêm de muito, muito antes. E para fazer isso, vamos seguir duas pessoas que estão, assim, bem no olho do furacão. Primeiro, a Serenity Meadowsweet, uma curandeira super poderosa que, rasga o manual de regras. Ela desobedece todo mundo para ir ajudar. Sim. E lá em Noctem Falls, a gente encontra o Micah, um guerreiro que não está só lutando contra um vírus, mas também contra uma podridão social que parece estar infectando a cidade tanto quanto a doença. É verdade. A gente vai acompanhar como a história desses dois acaba se trombando de um jeito bem inesperado. Vamos lá. Então, vamos mergulhar primeiro em Noctem Falls. A cidade está em quarentena total. Vampiros, metamorfos, todo mundo caindo doente e ninguém sabe por quê. E o clima já é pesado, antes mesmo do vírus. A fonte descreve isso muito bem. Sim. Numa das primeiras cenas, os guerreiros Micah e Warwick estão patrulhando e encontram um garoto, um meio vampiro chamado Pip. E a situação dele, nossa... É de quebrar o coração. A situação do Pip é brutal. Ele é filho de uma figura importante na cidade, o Della Fontaine, mas vive em condições de abuso extremo. Extremo é pouco. A fonte descreve que ele era forçado a comer restos de comida numa tigela no chão, como um animal, e era proibido de ter qualquer posse. A crueldade é explícita. E no meio desse caos todo, aparece a Maren. Ela é humana, não tem nada a ver com a política local e tem uma personalidade, peculiar. Peculiar é um bom jeito de colocar. E ela simplesmente olha pro Pip e decide, ali na hora, que vai cuidar dele. Oferece comida, um lugar seguro, um videogame. Um ato de compaixão que parece pequeno, mas que joga um holofote na omissão de toda a liderança da cidade. E esse é o ponto. O que acontece com o Pip não é só um drama paralelo, sabe? Não mesmo. É o fio que, quando puxado, começa a desfazer o tecido podre da velha guarda de Noctem Falls. O pai dele, o Della Fontaine, é uma peça-chave na conspiração maior que a gente vai descobrir depois. Faz todo sentido. O que é fascinante aqui é como o abuso do Pip, um ato de crueldade pessoal, funciona como um microcosmo da traição em escala de reino que aconteceu há 5.000 anos. A mesma podridão moral que permite que um pai abuse de um filho... É o que permitiu que um rei fosse traído e sua história apagada. Nossa, essa conexão é ótima. Exato. A fonte estamos mostrando que a corrupção, seja ela grande ou pequena, vem sempre da mesma raiz. Então, enquanto Noctem Falls está literalmente em chamas com a doença e essa crise social, do outro lado do mapa a gente tem um drama totalmente diferente e bem mais político, se desenrolando em Storm Keep, né? Exatamente. Lá, a nossa curandeira, a Serenity Meadowsweet, que é chefe do Templo da Água, está numa sinuca de bico. A liderança das bruxas, as anciãs, proíbem qualquer ajuda a Noctem Falls. Uma decisão puramente política. Puramente. Para manter distância, para não se envolver. Mas ela não é do tipo que senta e assiste, né? Ela, junto com os amigos Laelia e Redcliffe, decide que vai de qualquer jeito. E a fuga deles é quase uma operação de espionagem. Total. O irmão gêmeo dela, Zack, que é meio Fae, encontra uma brecha nas regras mágicas de quarentena. A cláusula do curandeiro. Sim, uma regra antiga que basicamente diz que em emergências, um curandeiro tem passe livre. É uma jogada arriscadíssima. Ela não está só desobedecendo uma ordem. Ela está desafiando diretamente a autoridade das anciãs. É um ato que define o caráter dela. Define totalmente. O juramento de curar está acima de qualquer aliança política ou burocracia para ela.
Ela está, jogando uma granada política para salvar vidas. E é essa decisão que leva ao momento em que as duas histórias se chocam. Serenity e os amigos chegam em Noctem Falls, vão direto para a sala de guerra. E no instante em que ela e o Micah colocam os olhos um no outro, Tudo para. tudo para. É um dos momentos mais fortes da narrativa. A fonte descreve um reconhecimento que não é mental, é da alma. Eles são companheiros, o que nesse universo é a versão mais intensa de almas gêmeas que se possa imaginar. É instantâneo, não há dúvida, não há hesitação. Nada. E o Micah verbaliza isso. Ele olha para ela e diz, minha primeira e única. A sala inteira fica em silêncio. De repente, não é mais só sobre uma curandeira vindo ajudar uma cidade. Não. A missão dela, a missão dele, tudo ganha uma dimensão pessoal e cósmica ao mesmo tempo. Você tocou num ponto crucial. O conceito de companheiro aqui vai muito além do romance. É uma força motriz da trama. É um vínculo que amplifica poder, que dá um propósito. Certo. A união da Serenity e do Micah simboliza a fusão de duas missões que pareciam não ter nada a ver. Ela veio curar uma doença, ele está lá para proteger um segredo milenar. E a partir desse momento, a gente entende que... De alguma forma, essas duas missões são a mesma coisa. Exato. Certo. E com a chegada deles, os trabalhos começam. Os curandeiros conseguem estabilizar os pacientes, aliviar a febre, a dor, mas a cura mesmo, nada. O vírus continua lá. Continua. E a grande virada, o próximo ahá, vem de onde ninguém esperava. Da Marin. Da Marin. É um momento brilhante. Eles estão numa reunião com todos os especialistas, curandeiros, cientistas, todo mundo quebrando a cabeça com a biologia do vírus. E a Marin, que não entende nada de medicina, faz uma pergunta simples. Ela repara que os guerreiros da unidade, as bruxas e os feis são todos imunes. E ela pensa, o que essa galera tão diferente tem em comum? Uma pergunta que ninguém tinha feito. E a resposta que ela encontra é mundana. Peraí, vacinas? No meio de um problema mágico? Como assim? Exato. Parece quase um erro de roteiro, mas é genial. Ela conecta os pontos. Todos os guerreiros da unidade, não importa a cidade ou a raça, recebem o mesmo pacote de vacinas por protocolo militar. É um exemplo perfeito de pensamento lateral. Totalmente. Enquanto os especialistas olhavam pelo microscópio, ela olhou para os registros de pessoal. A fonte sugere que uma vacina comum, talvez a da hepatite C, deu a eles por acidente a imunidade. Ok, isso levanta uma bandeira vermelha gigante. Que tipo de vilão cria uma arma biológica com uma falha de segurança tão óbvia? Exatamente a pergunta que eles se fazem. É como criar um vírus de computador que não afeta ninguém que tenha um antivírus básico instalado. Parece um erro muito grande para um inimigo tão esperto. E aí que a gente descobre a verdadeira genialidade do plano. O Kendrick, um personagem que até então era visto como um arquivista recluso... Sim, o cara dos livros. Ele revela a verdade. Não era uma falha, era uma característica. O vírus nunca foi a arma principal, era só a isca. Então quer dizer que o objetivo era que os guerreiros fossem imunes. Pra quê? O plano era o seguinte: criar um pânico, uma doença incurável que fizesse com que os líderes de Noctem Falls, em desespero, apelassem para a única cura que conheciam para doenças de sangue. O sangue dos vampiros mais antigos e poderosos. Exato. Esse sangue é um ingrediente mágico raríssimo. O objetivo final nunca foi matar, foi coletar. Roubar esse sangue para criar uma arma. Uma arma. Colares amaldiçoados. A fonte descreve a receita e é pavorosa. Almas de bebês metamorfos não nascidos, magia de bruxa roubada e o ingrediente que faltava. O poder do sangue de vampiro antigo. O vírus foi uma distração. Uma operação de colheita em massa disfarçada de pandemia. Que loucura! A audácia desse plano é de outro nível. O inimigo não está só tentando matar os heróis. Ele está manipulando os heróis para que eles entreguem voluntariamente o ingrediente final de sua arma mais poderosa. A crise de saúde se transforma numa guerra mágica e ideológica. Eu achei que a história dos colares amaldiçoados já era o fundo do poço, mas a fonte ainda tinha outra camada para revelar. E essa, honestamente, me pegou de surpresa. Assim,
Acontece numa conversa entre Micah e Kendrick. Exato. Depois de toda a tensão da conspiração, os dois têm um momento de honestidade brutal. E o Micah solta a primeira bomba. O sobrenome dele não é Sadeson, é White Oak. Ele é descendente de uma linhagem de druidas. Exato. Druidas que, por milênios, serviram como protetores da família real de Stormkeep, os Stormhearts. Uma família real que, até onde todo mundo sabe, não existe. E aí vem a segunda bomba, a explicação para isso. 5.000 anos atrás, houve um golpe. A família real foi massacrada e exilada. Mas os golpistas não se contentaram em tomar o poder. Eles fizeram mais. Muito mais. Lançaram um feitiço de manipulação mental em escala global para apagar a própria existência da família real da memória de todos. O castelo de Stormkeep, a sede do poder das bruxas, funciona até hoje como uma antena, transmitindo essa mentira. Mantendo a falsa realidade. E a família do Micah? Foi caçada e morta porque, como druidas, eles eram imunes ao feitiço. Ele é um dos últimos sobreviventes, vivendo escondido por séculos, guardando essa verdade proibida. E a missão dele em Norton Falls? Era estudar as habilidades mentais dos vampiros, tentando achar um jeito de quebrar o feitiço. Isso muda tudo sobre ele. O cara não é só um soldado. Ele é o último vestígio de uma história roubada. E quando a gente acha que não tem mais como a situação ficar mais complexa... Kendrick solta a bomba final. Sim, um momento que conecta todas as peças. Depois de ouvir a história de Micah, Kendrick revela sua própria identidade. O nome dele é Julian Stormheart. Ele é o descendente direto do rei exilado. Ele é o rei perdido de Stormkeep. Escondido à vista de todos, trabalhando como arquivista. Nossa. Imagina descobrir que o cara do arquivo é, na verdade, o rei perdido. Isso deve tornar as conversas no café bem mais interessantes. Com certeza. Temos o rei e o último de seus protetores leais se encontrando por acaso no meio do apocalipse. Se é que foi por acaso, né? A impressão que a fonte passa é que o destino ou alguma força maior está juntando as peças certas no tabuleiro. Fica claro que o conflito verdadeiro não é sobre um vírus, Nem sobre colares. É sobre a alma de um reino inteiro que foi sequestrado há 5 milênios. e com todos esses segredos na mesa, a crise real, a da doença, chega no seu limite. A cura baseada na vacina ainda não está pronta e as crianças no hospital começam a piorar muito rápido. O tempo está acabando. E é nesse momento de desespero que Lalya e Heathcliff, os amigos da Serenity, decidem fazer o sacrifício supremo. Eles planejam usar a própria força vital, Sim, para criar um escudo mágico em volta das crianças, ganhando tempo, mas morrendo no processo. mas a Serenity não deixa. Ela os afasta e assume o fardo sozinha. Ela se conecta a dezenas de crianças ao mesmo tempo, mantendo-as vivas com sua própria energia. É um ato de poder absurdo, que a joga num limbo. O corpo dela fica no hospital, mas a alma fica à deriva, no estado entre a vida e a morte. E é aqui que o laço de companheiros é levado ao teste definitivo. Micah se recusa a perdê-la. E ele não aceita. Usando sua própria magia druídica, ele se projeta para fora do corpo e segue a alma dela nesse vazio. É a força do vínculo deles que permite que ele a encontre. E a convença a lutar para voltar. Exato. A fonte descreve que os dois tecnicamente morrem por um instante e retornam juntos, exaustos, mas vivos. É a representação máxima do tema do sacrifício, né? Ela estava disposta a morrer por crianças que mal conhecia. E ele estava disposto a morrer por ela. É o exato oposto da ganância e do egoísmo dos vilões. Perfeitamente colocado. E, como se não bastasse, ainda temos um último lampejo de genialidade da Merlin para fechar a conta. Sempre ela. Pois é. Ela percebe que a cura perfeita não está em alguém que tomou a vacina, nem em alguém com sangue de vampiro antigo. Está na única pessoa que, por uma série de acidentes, tem as duas coisas. Exato. E essa pessoa é o Colton, um metamorfo da unidade que não só tomou as vacinas, como também
Meses antes, recebeu uma transfusão de sangue do príncipe vampiro Gavriel para sobreviver a um ferimento. O sangue dele era a fórmula mágica, uma combinação única de imunidade programada pela vacina e o poder regenerativo do sangue antigo. E com o sangue dele, eles finalmente conseguem sintetizar a cura. As crianças são salvas. A cidade pode finalmente respirar. Ufa, que jornada! Então, só para amarrar tudo, começamos com uma missão de resgate, que descobre uma conspiração para roubar ingredientes mágicos. Que, por sua vez, expõe um golpe de estado de 5.000 anos e encontra um rei que ninguém sabia que estava perdido. É uma cascata de revelações, uma dentro da outra. E a fonte deixa bem claro, a batalha contra o vírus acabou, mas a guerra está só começando. Bem no final, o verdadeiro arquiteto de tudo isso se revela por um breve momento. Uma entidade, talvez um demônio. Provavelmente. E confirma que está por trás de tudo e que seu objetivo é sim a dominação total. O que nos leva a um pensamento final. Por mais terrível que tenha sido, essa crise forçou todo mundo a sair da sua zona de conforto. Bruxas, vampiros, metamorfos, humanos. Todos tiveram que deixar a política de lado, confrontar o passado e criar alianças que eram impensáveis antes. Eles saem disso mais fortes e principalmente mais unidos. É isso. A cura da doença não foi o fim da história. Foi o evento que forjou o exército que vai lutar na próxima guerra. Exato. E o da ameaça que enfrentam. A questão que fica é: como é que se prepara para lutar contra um adversário que está planejando cada movimento seu há décadas, talvez séculos? Ele estava jogando xadrez enquanto todos os outros ainda estavam aprendendo as regras do jogo.